Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo sobre derivadas, do livro Cálculo 1, do George B. Thomas. E na aula de hoje, nós vamos entender ou aplicar o conceito de derivada, e vamos compreender esse conceito como taxa de variação. E vamos mostrar aí algumas aplicações desse conceito. Por exemplo, aplicações na física, além de outros contextos, mas a gente vai apresentar os conceitos de velocidade, aceleração e torque como sendo exemplos aí, de taxas de variação instantâneas. Então, na aula passada, a gente apresentou a definição de derivada como sendo uma função. Então, ou seja, ela ficava aberta ali a ser aplicada em qualquer instante. Agora, quando a gente aplica a mesma definição de derivada num ponto específico, o que a gente vai estar medindo vai ser a taxa de variação instantânea. Lembrando que a função derivada ela oferece para nós, em cada ponto da curva, qual é o coeficiente angular da reta tangente passando por aquele ponto. Então, e aqui a gente vai interpretar, essa taxa de variação, esse coeficiente angular da tangente, como sendo uma taxa de variação instantânea. Mede o quanto a curva está variando ponto a ponto. Então, a definição aqui fica muito parecida com a outra. A diferença aqui é que a gente destaca um ponto específico, aqui a gente vai chamar de x0. Então, a taxa de variação instantânea de uma função f em relação à variável x, no ponto x0, vai ser a derivada, que a gente vai denotar aqui usando a notação de Newton, f' aplicado a x0 vai ser igual ao limite de f aplicado a x0 mais h, menos f aplicado a esse ponto x0, dividido por h, com h tendendo a zero, e essa taxa de variação instantânea, ela vai existir desde que esse limite exista. Então, um exemplo aqui, num contexto da geometria, a área de um círculo está relacionada com o seu diâmetro pela equação A igual a π dividido por 4 vezes o diâmetro ao quadrado. Então, a gente sabe, de acordo com que o diâmetro da circunferência varia, a gente tem circunferências maiores. Circunferência maior tem uma área maior. Então, essa área da circunferência, ela varia de acordo com que o tamanho do diâmetro vai variando. Agora, a gente vai medir essa variação aí para um diâmetro específico. Então, a que taxa a área muda em relação ao diâmetro quando o diâmetro é igual a 10 metros. Tá? Vocês podem estar achando estranha essa fórmula aí para calcular a área, porque é mais familiar a fórmula ser expressada com relação ao tamanho do raio. Mas o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, se a gente pega esse diâmetro dividido por 2 e eleva ao quadrado, é aí que sai, o número 4 aí, que está dividindo o π. Então, começamos aqui para calcular essa taxa de variação, aplicando, então, calculando qual é a função derivada, da equação aí que determina a área do círculo. Então, a derivada da área, com relação, quem está variando aqui, a variável é o diâmetro, com variação a d, é igual à derivada desta fórmula aqui, que o problema ofereceu para nós, com relação a d. E aí, aplicando aqui, π sobre 4 é uma constante, então a gente vai multiplicar essa constante pela derivada de d ao quadrado, que é aplicando a regra da potência. O expoente passa multiplicando e depois
subtrai 1 grau aqui do expoente. E aí fica π dividido por 4 multiplicado por 2D. E aí, simplificando o 2 com o 4, a gente tem, então, que a derivada, a função derivada, né, da área da circunferência com relação a D, né, a variável D aí, é π sobre 2 vezes D. Então, agora, se eu quero saber a taxa de variação instantânea, ou seja, num ponto específico, no caso aqui é para o diâmetro D igual a 10, a gente substitui ali na fórmula, né, o D pelo número 10. E aí, então, a gente fica que a taxa de variação da área quando D igual a 10 é igual a 5π. Então, aqui só um exemplo aqui bem elementar, né, para mostrar o que indica aí essa taxa de variação. Então, para cada valor de diâmetro, a gente vai ter uma área, né, associada ali, variando, né, junto com o diâmetro. Então, a taxa de variação aqui é 5π. Ou também poderemos entender que o coeficiente angular da reta tangente, passando pelo ponto aqui, quando o diâmetro é 10, pegando esse ponto específico, tem esta inclinação. Então, agora fica mais natural a gente entender essa taxa de variação na física, né? Em conceitos físicos envolvendo a questão de movimento. Então, o cálculo de derivadas analisa as taxas de variação de funções em relação a uma variável, que nós estamos trabalhando com função de uma entrada. E em física, a gente sabe o quê? Que a velocidade, o conceito de velocidade, ele mede uma taxa de variação. E no caso, a taxa de variação é quem? As posições que um corpo ocupa ao longo do tempo, quanto que está variando essas posições. Que no ensino médio a gente entende essas variações, né, como delta S, que são a função que mede as posições, dividido pelo delta T, que é a variação ali dentro de um intervalo de tempo. Então, em física, a velocidade mede quanto as posições de um objeto variam ao longo do tempo, ou seja, analisa a taxa de variação da função deslocamento. As posições de um corpo é expressada, né, por uma função que a gente chama de função deslocamento. Então, aí vem a definição de velocidade instantânea, porque para cada instante, agora a gente vai saber qual é a velocidade naquele instante. Então, como a velocidade está variando, então, a cada instante eu tenho um valor diferente de velocidade. Então, velocidade ou velocidade instantânea é a derivada da função que mede a posição em relação ao tempo. E aí, se a posição de um corpo no instante t é dada por esta função, S igual a f de t, então a velocidade no instante t é dada por esta função aqui que a gente vai chamar de v de t. Nada mais é como a derivada primeira da função deslocamento com relação a t. E aí, aplicando a definição de derivada, a gente vai ter que calcular esse limite aqui. O limite de f de t mais ΔT menos f de t dividido pelo ΔT, quando esse ΔT tende a zero aí. Tá? Então, veja que o ΔT está fazendo o papel ali do H na fórmula anterior. É o mesmo conceito, tá? Agora, como a gente não está aqui nesse momento interessado no sentido do movimento, se vai no sentido da trajetória, né, que a gente está adotando, ou sentido contrário, então isso daí implica em ter valores, né, positivo ou negativo de velocidade, a gente vai trabalhar com o valor da velocidade em módulo, tá? Porque a gente não está, neste momento aqui, preocupados com
o sentido do deslocamento. Então, o módulo da velocidade é o quê? É o valor absoluto da velocidade. Então, aquela fórmula que a gente acabou de apresentar, ela pode dar valores negativos. E aí, esse valor negativo só indica para nós que o movimento está sendo, né, em sentido contrário ao da trajetória. Então, a gente pega aqui o valor absoluto, o valor sem o sinal de menos quando for o caso. Então, por exemplo, aqui, as posições de um corpo que se desloca em um eixo coordenado é dada por esta função aqui, que mede os deslocamentos aí desse corpo ao longo do tempo. S de t igual a t ao quadrado menos 3t mais 2, onde essa função S, ela está sendo dada em metros, né? E o tempo está sendo medido em segundos. Então, aqui a gente tem as unidades para poder expressar, então, de maneira precisa o que a gente está medindo. Tá? Aí pede, determine o deslocamento e a velocidade média do corpo neste intervalo aqui, que vai de 0 a 2. Quando a gente fala velocidade média, só importa para nós a velocidade inicial, aliás, os valores dentro do extremo do intervalo, né? De 0 em 0, né? Em t igual a 0 e em t igual a 2. E aí vou fazer o delta S, o delta t aí dentro, né? Olhando para esses dois limites aí do intervalo. Então, só interessa isso, por isso que é média. Eu não vou estar falando num ponto específico. No item 2, aqui a gente está medindo a velocidade instantânea, ok? Então, determine o módulo da velocidade do corpo no tempo t igual a 0 e no tempo t igual a 2. Enquanto aqui a gente está fazendo no intervalo, a gente vai pegar o delta S e o delta t, que é tempo final menos o tempo inicial, o S final menos S inicial. Para este intervalo, o outro tem essa diferença, ok? Então, o primeiro, a gente vai trabalhar como a gente trabalha mesmo né, com o delta S com o delta T. No ensino médio, a gente faz esse cálculo aqui. O deslocamento do móvel. Então, a primeira coisa, a gente vai saber quanto que o corpo está se deslocando, né, para cada instante ali dentro do intervalo. Então, a gente vai pegar ali o instante em S igual a 0, eu substituo t por 0 em toda a ocorrência de t aqui na equação do deslocamento, então fica 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 2, o que significa que no instante 0 o corpo ocupa a posição 2. Agora, em t igual a 2, a gente vai aplicar aqui, que é o deslocamento final, em S no instante 2, a gente substitui aqui na fórmula o t por 2, então fica 2 ao quadrado menos 3 vezes o número 2, mais o 2 que era da fórmula. E aí, fazendo essa conta, a gente vê que 4 mais 2 dá 6, com menos 6 aqui, então dá 0. Então, a posição, ela foi do número 2 para o número 0, certo? Então, agora a gente vai conseguir calcular quem que é o delta S, que são os incrementos, né? Delta S é o 0, é o final, menos o 2, que é o inicial. A gente sabe quem que é o final e inicial pelo tempo, né? O tempo igual a 0 é o tempo inicial, o tempo igual a 2, passou um tempo ali, é o tempo final. Então, dá menos 2 metros. E o delta T vai ser o 2 menos 0, né? E aí, então, a gente consegue aplicar a fórmula da velocidade média, que é o delta S sobre o delta T, que a gente conhece. E essa velocidade aqui, média, está sendo menos 1 metro por segundo. Por quê? Porque a gente está andando em sentido contrário à trajetória, a gente está voltando. Lembrando lá da aula de retas, onde a gente falou dos incrementos. Agora, nós vamos medir qual é a velocidade instantânea.
Agora a gente vai começar a usar a função derivada. E aí a gente vai calcular qual é a velocidade no instante t igual a 0 e no instante t igual a 2. Então, começando aqui com a fórmula do deslocamento, a gente vai fazer a derivada dessa fórmula. Então, a derivada aqui, ó, t ao quadrado fica 2t, menos 3t fica menos 3, e a derivada da constante é 0. Então, a velocidade é dada por esta expressão, 2t menos 3. Agora, eu sei a fórmula aí que calcula a taxa de variação, né, para cada instante t, a gente vai aplicar essa fórmula nos instantes t igual a 0. E eu já vou colocar em módulo, ok? Então, no tempo igual a 0, eu substituo ali a fórmula 2t menos 3, substituo o t pelo 0. Então, fica 2 vezes 0 menos 3, que dá menos 1, 2 vezes 0 dá 0, menos 3, então dá 3 aqui. E aí, então, a gente tem que a velocidade no instante 0, em módulo, é 3 metros por segundo. Aí, faço a mesma coisa e calculo no instante t igual a 2. Então, é o módulo de 2 vezes 2 menos 3, que dá 4 menos 3, que dá 1, módulo de 1 dá 1. E aí, então, a velocidade do móvel no instante t igual a 2, né, a velocidade instantânea, neste caso, é 1 metro por segundo, ok? Então, essa aqui é uma aplicação e a gente está verificando aqui qual que é a diferença, né, de conceito, o que é velocidade média e o que é uma velocidade instantânea. E agora, seguindo nessa mesma toada, né, a gente consegue trabalhar outros conceitos da física. Agora, ao invés de olharmos para a variação das posições, a gente pode olhar a velocidade como variando. Então, quando a velocidade varia, aí a gente pode calcular uma taxa de variação, e essa taxa de variação é o que a gente chama em física de aceleração. Que se a velocidade está variando, então significa porque eu estou acelerando, né? A aceleração pode ser positiva, no sentido de a variação da velocidade, ela está aumentando essa velocidade, ou pode ser uma aceleração negativa, que essa velocidade está diminuindo também. Então, a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Se a posição de um corpo no instante t for dada pela função s igual a f de t, então sua aceleração no instante t é o quê? Eu posso entender como sendo a derivada primeira da função velocidade ou como sendo a derivada segunda da função que mede os deslocamentos do corpo, ok? Então, essa é o conceito aí, a taxa de variação, né, que mede o quanto a velocidade varia, que a gente chama de aceleração. E uma outra medida, que é o torque. Aqui a gente está medindo o quanto que a aceleração varia ao longo do tempo. Então, quando a aceleração está variando, aí a gente tem a sensação do torque, ou seja, aquela mudança brusca, né, de movimento que a gente sente, por exemplo, quando a gente está andando dentro de um ônibus e o motorista dá aquela freada brusca, que a gente vai todo mundo para frente, é isso que a gente sente, né, o efeito do torque. Então, o torque mede o quanto a aceleração está variando, e aí ela é a derivada primeira da aceleração. Então, torque é a derivada da aceleração em relação ao tempo. Se a posição de um corpo no instante t for dada pela expressão S igual a F de t, que mede os deslocamentos do corpo, então o torque no instante t, ele vai medir
o quanto a aceleração varia, então a derivada primeira da aceleração, mas pode também ser vista como a derivada terceira da função deslocamento, ok? Então, aqui temos esses três conceitos, aceleração, torque e velocidade, como as derivadas, né? Velocidade é a derivada primeira da função deslocamento, aceleração é a derivada segunda da função deslocamento e o torque é a derivada terceira da função deslocamento. Agora a gente pode aplicar também, né, esses conceitos aí para falar da equação da queda livre, quando a gente solta um corpo, né, de uma certa altura e mede ali a velocidade, com que velocidade esse corpo atinge o solo. Então, usando aqui as unidades inglesas, né, a gente tem que trabalhar nesses casos aí, levando em consideração a gravidade, no caso, a gravidade na Terra, medida aqui na unidade inglesa, ela é dada por 32 pés dividido por segundo ao quadrado, e aí a função, a equação que mede a queda livre é dada, né, mede os deslocamentos, né, é dada por essa expressão, meio vezes 32t ao quadrado, que é 16t ao quadrado. Então, essa é a função que mede os deslocamentos de um objeto caindo em queda livre. Isso em unidades inglesas. Se a gente pegar as unidades métricas, que é aquela que a gente usa, né, aqui no Brasil, trabalhando com a gravidade na Terra, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que essa é uma unidade mais familiar para nós. A equação de queda livre é meio multiplicado pela gravidade, né, essa aceleração na Terra, vezes t ao quadrado. Simplificando aí o meio da fórmula com esse valor da gravidade, dá 4,9t ao quadrado. Então, são aí as duas equações. Eu vou usar uma ou outra, dependendo da unidade que o problema está trabalhando. Se for em pés, com essa é a medida correspondente aqui, equivalente, nessa unidade de medida. Se for em metro por segundo ao quadrado, essa outra aceleração aqui que a gente adota. Agora a gente pode trabalhar aí com problemas envolvendo queda livre. Então, essa figura aqui mostra a queda livre de uma bola pesada partindo do repouso. Então, estou aqui em cima, estou marcando nessa altura a posição 0 e aí o móvel a bola vai estar caindo aqui à medida em que eu solto essa bola. Então, no instante t igual a 0, a velocidade é 0. Aí, quantos metros a bola cai nos primeiros 2 segundos? Então, depois de solta, né? Depois de 2 segundos de solta essa bola, qual é a posição que ela vai estar ocupando? Aí, a figura aqui não necessariamente está anotando corretamente aqui as posições, vamos calcular. E aí, qual a sua velocidade, o módulo de sua velocidade e sua aceleração nesse instante. Então, vamos calcular aqui esses elementos aqui que o problema está pedindo. Então, começando aqui, a gente vai partir da fórmula de queda livre, como o problema colocou em unidades métricas, tá? O tempo está medido em segundos e as posições aqui, ó, estão sendo dadas em metros, então a gente vai usar a fórmula de queda livre dada por metros por segundo, que é 4,9t ao quadrado.
Então, se a gente quer saber quanto que a bola se deslocou em 2 segundos, a gente aplica aí a fórmula da queda livre para t igual a 2. E aí, fazendo essa conta, a gente tem, então, que em 2 segundos, a bola se deslocou 19,6 metros. Tá? Então, veja que aqui o sentido da trajetória que a gente está adotando está sendo contrário ao sentido que a gente usualmente adota, né? Que é de baixo para cima, aqui está sendo de cima para baixo. Por isso que deu 19 metros, 9,6 metros aí positivo. Agora vamos medir a velocidade. Então, a velocidade a gente acha fazendo a derivada primeira da função deslocamento. Então, derivando aqui essa função, então dá a constante 4,9 multiplicada pela derivada aqui de t ao quadrado. t ao quadrado é 2t. Aí a gente vai multiplicar o 2 por 4,9 e aí a gente tem que a velocidade é 9,8t. Então, em t igual a 2, a gente tem que a velocidade é 19,6 metros por segundo. Vejam que essa velocidade aí também está dando um valor positivo, por quê? Porque está no sentido da trajetória que foi adotado, né, que é de cima para baixo. A aceleração é a mesma coisa. Agora a gente vai fazer a derivada primeira da função velocidade. E aí a função velocidade é 9,8t. Então, derivando isso daqui, a constante multiplicando a derivada de t, t é 1, então a aceleração é 9,8. A aceleração é constante neste caso. Então, em qualquer instante, o valor da aceleração é o mesmo. Então, é essa aqui, a aceleração, né, em t igual a 2, que vai ser o mesmo em qualquer instante. O torque não pediu para calcular, porque neste caso de queda livre não vai ter torque, ok? Ele aqui, a aceleração é constante, a derivada primeira da aceleração seria zero, então o torque seria zero. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Agora a gente está fazendo o problema de uma carga de dinamite. Então, tem uma explosão e lança, né, a dinamite para cima. Então, uma carga de dinamite lança uma pedra pesada para cima com uma velocidade de lançamento de 160 pés por segundo. Então, vejam que aqui a gente já está trabalhando com as unidades inglesas, que corresponde a 109 milhas por hora. A pedra atinge uma altura de S igual a 160t menos 16t quadrado pés após t segundos. Então, a gente tem aqui esta informação, né, que é a fórmula que mede os deslocamentos aqui dessa pedra lançada por esta carga de dinamite. Aí agora vem as perguntas. Qual é a altura máxima atingida pela pedra? Porque se ela foi lançada para cima, ela vai chegar a uma certa altura, aí depois ela volta e desce até atingir o solo. Então, qual é essa altura máxima que ela atinge? A outra pergunta é qual é a velocidade e o módulo da velocidade da pedra quando ela está a 256 pés do solo na subida e na descida. Então, ela vai atingir uma certa altura, H, provavelmente a altura máxima vai ser maior do que esses 256, de acordo com o enunciado do problema. Então, ela vai atingir a altura 256 quando ela estiver subindo, aí ela atinge a altura máxima, depois ela volta a descer.
E aí depois ela volta na descida, atingir novamente essa mesma altura, porque a gente está pegando essa pedra em lançamento. Então faz sentido aí perguntar na subida e na descida. Então aqui a gente já vai ver o sinal da velocidade, né, atuando, porque uma quando ela estiver subindo, a outra quando ela estiver descendo. Ela vai estar a favor da trajetória adotada e na outra vai estar no sentido contrário ao da trajetória adotada. Então vai aparecer o sinal de mais e o de menos aí na forma. E o terceiro é qual a aceleração da pedra em qualquer instante durante sua trajetória depois da explosão. E a última pergunta é quando a pedra vai atingir o solo novamente. Então, agora a gente vai calcular aí cada um desses itens calmamente, tá? Nos próximos slides. Então, para refrescar a memória, eu vou colocando todos os dados do problema no slide durante a solução. Tá? Então, agora vamos ver, primeiro ponto, calcular a altura máxima atingida pela pedra, ok? Então, a gente vai partir da fórmula dada, que mede os deslocamentos da pedra, né, durante o lançamento. Então, se eu quero saber a altura máxima, primeiro aqui vamos ver a velocidade, né? Antes de ver a altura máxima. Por que eu vou ver a velocidade? Porque a pedra, ela sai, ela tem uma certa velocidade, até que o momento ela para e aí ela volta a descer. Então, ela tem uma velocidade positiva, que vai diminuindo até ela atingir a altura máxima, e aí depois ela volta com a velocidade crescendo de novo, né? Mas em sentido contrário à da trajetória. Então, para isso a gente vai usar, para achar a altura máxima, a gente vai tentar identificar em que tempo, quanto tempo demorou para ela atingir a velocidade igual a zero. Por isso que eu vou começar aqui com a fórmula, né? Achando a derivada primeira da velocidade. Achando a velocidade, ou seja, a derivada primeira das posições. Então, derivando essa função aqui, a gente tem 160t, a derivada da diferença, a diferença das derivadas. Então, fica só 160. 16t ao quadrado é a constante multiplicando a derivada de t ao quadrado. T ao quadrado é 2t. 2 vezes 16, 32. E o sinal negativo é o da fórmula. Então, essa é a fórmula da velocidade. Então, como a gente está interessado em saber quando a velocidade muda o sentido, ou seja, quando ela atinge o valor zero, tá? Então, a altura máxima é atingida quando a velocidade é igual a zero. Então, 160 menos 32 é igual a zero. Então, isolando o valor de t aqui, a gente chega que leva exatamente 5 segundos para que a altura máxima seja atingida, ou seja, para que a velocidade seja zero, para que agora ela passe a ser negativa, ok? Para poder a pedra voltar para o solo. Então, agora, pegando a fórmula aqui dos deslocamentos e aplicando t igual a 5, a gente consegue achar a altura máxima. Então, S de 5 é igual a 160 multiplicado por 5, menos 16 multiplicado pelo 5 elevado ao quadrado. Aí, fazendo essas contas aí, dá 800 menos 400, que são 400 pés, tá? Ou seja, essa é a altura máxima atingida aí pela pedra. Agora, o que a gente vai querer saber, qual é a velocidade, né, da pedra. Então, a pedra fica, qual é a velocidade quando a pedra está a 256 pés do solo. Então, veja, nós vimos no item anterior que a altura máxima que a pedra atinge
são 400, né, pés. Então, de fato, na subida e na descida, ela atinge aí a posição de 256 pés. Então, vamos ver agora em qual tempo isso acontece. Então, S é 160t menos 16t quadrado. Queremos saber quando isso é igual a 256 pés. Então, agora aqui é resolver uma equação de Bhaskara, aqui, uma equação do segundo grau, né? Aplicando a fórmula de Bhaskara, a gente consegue achar o valor desse t. Ok? Então, aqui vocês podem confirmar esses cálculos, eu não vou entrar nos detalhes. A gente chega que t é igual a 2 segundos, então, na subida, ela atinge os 256 pés em 2 segundos. Depois, na volta, ela vai estar no instante 8 segundos. Então, esses são os 2 instantes aqui. Agora, eu consigo calcular para cada instante o valor da velocidade da pedra, né? No instante t igual a 2 e no instante t igual a 8. E aí, a gente vai verificar. Na subida, a velocidade vai ser, usando aqui a expressão da velocidade, a gente vai verificar que a velocidade vai ser positiva. Né? Então, V de 2 é 160 menos 32 multiplicado por 2, que é 160 menos 64, que dá 96 pés por segundo. Essa é a velocidade na subida. Agora, na descida, a velocidade, como eu estou indo no sentido contrário, a trajetória, ela vai dar valor negativo. Então, em 8 segundos, substituo t por 8, isso daqui dá 160 menos 256, que é igual a menos 96 pés por segundo. Então, na subida e na descida, a velocidade em módulo vai ter o mesmo valor. Quando tiver a 256 pés do solo, a velocidade vai ser, o valor em módulo, né? 96 pés por segundo. Então, calculamos aí a velocidade de subida e descida e verificamos, então, que elas atingem ali a mesma velocidade nesses instantes, em módulo. Agora, a aceleração. Para saber a aceleração, a gente faz a derivada primeira da velocidade, ou seja, derivar a expressão 160 menos 32t, que resulta na equação aqui, menos 32 pés por segundo ao quadrado. Então, agora, quando que a pedra atinge o solo? A pedra atinge o solo quando a distância, né, da pedra até o solo é 0. Então, aí a gente, de novo, aplicando a fórmula de Bhaskara, né, ou aqui nesse caso está mais simples, a gente calcula que a pedra atinge o solo em 2 instantes, né? No momento da explosão, quando ela sai do solo, que é o tempo igual a 0, e no tempo que ela retorna ao solo, que é 10 segundos. Então, leva toda a trajetória, vai ser de 10 segundos. Bom, então, essas foram as aplicações aqui que nós vimos para essa aula. Então, a gente tem aí, convido vocês a irem até o Moodle e fazer as atividades ali sobre taxas de variação. E até a próxima.